capítulo 15. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite? Eu creio. O nosso Deus está nesse lugar, Jesus se faz presente entre nós, e eu creio que Ele tem uma palavra para a nossa vida. 1 Samuel, capítulo 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus, 1 Samuel, capítulo 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre todo o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói tudo totalmente. E não lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois e os animais gordos, e os cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul:
não tornarei contigo, visto rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para Seir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este o adorou o Senhor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Vamos orar? Depois de um texto desse temos que orar, não é verdade? Temos que pedir a Deus sabedoria. Senhor Deus, obrigado por essa noite. Nós temos agora o imenso privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Eu lhe peço agora que o Senhor nos dê compreensão, sabedoria, entendimento, para que todos aqui, nesta noite, possam compreender o Teu recado. Jesus, esteja jogando por terra tudo aquilo que possa obstruir a comunicação da Tua palavra, do Teu Evangelho nessa noite. Os nossos preconceitos, às vezes o não entendimento, o que for, Pai amado, no nome de Jesus, jogue por terra, e que todos nós possamos compreender o que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. O título da nossa mensagem essa noite é simples, porque é um nome que é bem diferente, e eu creio que você vai guardar. Agag. Quando você lê esse texto, você vai lembrar dessa personagem. Agag, um nome diferente. Eu li uma vez uma frase muito interessante do grande estadista norte-americano Abraham Lincoln, que dizia que era impossível governar o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Impossível. Qualquer país é impossível ser governado sem Deus e sem a Bíblia, dizia Abraham Lincoln. A Bíblia é extraordinária. Ela tem ensinos, orientações, mandamentos fantásticos para a nossa vida. E essa história é uma história conhecida de alguns, mas não de todos. Essa história fala a respeito de uma batalha famosa, e que durante toda a Bíblia você vai ver várias vezes os amalequitas contra os israelitas. Os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú, e se transformaram em inimigos terríveis dos judeus, do povo de Deus. Eles no deserto se levantaram contra o povo, não queriam deixar o povo passar, continuar a caminhada até a terra prometida. Êxodo fala que houve uma batalha tão intensa que Moisés teve que ficar intercedendo durante toda a batalha. Enquanto isso, Arão e Hur seguravam suas mãos para que Moisés ficasse intercedendo e com as mãos levantadas para que o povo fosse abençoado. Foi uma batalha com os amalequitas. E aqui nós estamos diante de uma batalha. Israel contra os amalequitas. E essa batalha, ela traz um ensino muito importante, uma aplicação muito clara e muito prática na nossa vida. A nossa batalha
para com o pecado. Essa história tem como personagem principal um homem chamado Saul. Saul é uma das figuras mais marcantes de toda a Bíblia. Saul é intrigante, porque Saul poderia ter sido um rei extremamente lembrado por feitos maravilhosos, mas ao contrário, Saul sempre é lembrado por momentos difíceis e decisões erradas na vida. Saul, ele foi escolhido por Deus, ainda muito jovem. Saul tinha vigor. Isso é muito importante. Por isso Deus chama os jovens. Jovens têm saúde, têm vigor. Deus quer que você o sirva até o final da vida, mas Ele quer sobretudo que você o sirva na sua juventude, que você tem vigor, saúde, você tem garra, você tem coragem. E Deus chamou Saul. Saul era jovem. Saul era muito bonito. A Bíblia conta a história que os seus ombros sobressaíam sobre os demais. Saul era uma pessoa assim, de chamar a atenção, de acordo com a Bíblia Sagrada, a sua beleza. Saul tinha posses, embora sua família fosse pequena, mostra que sua família tinha posses, dinheiro, recursos. Saul era humilde. Conta-nos quando Saul foi escolhido, ele disse: Senhor, eu sou da menor tribo de Israel. Saul foi possuído pelo Espírito Santo. Já imaginou? Diz o texto que Saul profetizou. Tamanha era a sua relação com Deus. Mas quando nós olhamos a história de Saul, uma história que começou bem, contudo não terminou bem. E esse episódio é marcante. Por quê? Porque Deus, usando Samuel, deu uma ordem para Saul. Saul, você vai até Amaleque, e eu quero que você destrua todos os amalequitas. Ninguém pode ser poupado. E o texto é duro. Homens, mulheres, crianças, bois, tudo. As pessoas leem esse texto e dizem: Deus era muito duro no Antigo Testamento. Deus era muito sanguinário. Às vezes as pessoas leem dessa forma. Mas este povo queria algo. Eles sempre quiseram, os amalequitas, destruir o povo de Deus. Era o intuito deles. Por isso Deus agiu de forma tão dura contra os amalequitas. Diz a história bíblica que Saul foi para a batalha. Mas quando ele chegou, Saul fez algo que é muito interessante. Ele não obedeceu a Deus totalmente. E ele poupou alguns despojos, bois, alguns animais, certamente algumas riquezas, e sobretudo poupou um homem chamado Agag. Agag era o rei dos amalequitas. E diz a história bíblica que Deus ficou irado com essa decisão e disse: por causa disso eu vou tirar de ti o teu reino e vou passar para outro homem que é mais fiel do que você, Davi. É a história bíblica. Mas o que essa história tem a ver comigo e com você? O que isso se aplica na minha vida e na sua vida? Eu queria trazer algumas lições nessa noite, que eu quero que você guarde. Todos nós, é a primeira lição, possuímos Agags. Todos nós possuímos Agags. Como assim, pastor? Os Agags são frutos da nossa insensatez. Nós não pensamos nas consequências. Quando eu falo Agag, você pode trazer para o âmbito de pecado. Os pecados são frutos da nossa insensatez. Por que insensatez? Diz o texto que Deus deu uma ordem clara para Saul. Só que ele obedeceu a Deus de maneira parcial e não totalmente. Fruto de insensatez. Ele não pensou nas consequências. E às vezes nós assumimos certas coisas na vida, ou tomamos caminhos que nós não pensamos nas consequências. Os pecados geralmente são frutos da nossa insensatez. Eu me lembro, quando ainda eu era adolescente para jovem, lá em Belo Horizonte, teve uma
febre, uma mania entre os jovens e adolescentes, cresceu muito, a pichação. Pichar muros, prédios, patrimônios, e muitos jovens e adolescentes entraram nesse caminho. Deixar bem claro que eu não nasci no Evangelho, eu nem conhecia Jesus nesse período, eu resolvi entrar com a turma nisso, e gente, foi cada apuro, cada situação complicada. Por quê? Insensatez. Geralmente nós mantemos nossos agagues, ou temos agagues, pecados, porque nós somos muitas vezes insensatos, não pensamos nas consequências e como aquilo vai gerar situações difíceis na nossa vida. Eu vi aquele tenista há muitos anos, Tiger Woods, que era o famoso tenista, não, golfista, e ele foi pego em adultério. Tudo foi colocado lá nos tabloides norte-americanos, e ele ficou completamente constrangido. Descobriram que ele era viciado em sexo, um negócio assim, realmente constrangedor. Certamente aquilo foi muito pesado para ele, foi fruto da insensatez. Nós mantemos os nossos agagues porque a gente acha que vai ter algum benefício. Saul disse: eu vou ficar com Agag porque ele vai trazer algum benefício, ele é um rei, eu posso me promover, eu posso fazer dele um troféu. Talvez ele tenha pensado nisso, e muitas vezes, meus irmãos, nós mantemos nossos pecados porque nós achamos que isso de alguma forma vai trazer um benefício para a nossa vida. É um grande engano, mas a gente acha que nós vamos levar vantagem nisso. Vou continuar vivendo essa vida porque de alguma forma eu vou ter vantagem nisso. Quando eu vejo aqui algo muito interessante, Saul mentiu dizendo que tinha executado as ordens de Deus. O verso 13, olha o que nos diz aí, verso 13: veio pois Samuel a Saul, este lhe disse: bendito seja tu, Senhor, executei as palavras de quem? Ele diz: eu executei as palavras, Samuel. Ele está tentando racionalizar, ele está tentando argumentar a sua falta, e tem pessoas que são assim. Nós temos nossos agagues, e o que nós vamos fazendo? A gente vai tentando dar desculpas para eles. Nós temos alguns pecados e vamos tentando argumentar, justificar o fato pelo qual nós mantemos aquilo na nossa vida, ou tentamos atenuar, diminuir. Hoje as pessoas dão nomes aos pecados, é incrível, os pecados hoje todos têm nomes, repararam isso? Olha, eu sou um estudioso nessa área, eu acho interessante, mas nós temos que começar a pensar algumas coisas. Eu vejo principalmente trabalho na área infantil, crianças, alguns profissionais, já vi muitos professores, pedagogos, passando por muitas lutas. Uma vez, uma pedagoga estava falando comigo, e eu sou marido de uma pedagoga também, não foi ela, mas uma pedagoga falando comigo: meu colégio está muito difícil. Foi o que foi? Tem muitos meninos com transtorno de oposição. O que é transtorno de oposição? É o menino que não aceita não. Na minha época, um chinelo resolvia esse transtorno. Hoje a gente dá nome para tudo. O menino desobediente tem um transtorno. O menino é mal criado, pode ser que realmente tenha TDAH, a gente sabe que tem inúmeras coisas, mas às vezes a gente percebe que é fruto simplesmente da nossa desobediência, e a gente está dando nome para tudo. Fulano é ladrão, não, ele é cleptomaníaco. É uma doença, alguns dizem, comprovada aí. Mas a gente está dando nome para tudo, tudo que é pecado. Muitas vezes, eu volto a dizer, a única coisa que está acontecendo por trás de tudo isso é nós tentando racionalizar o nosso pecado diante de Deus. Meus irmãos, Saul bateu o pé dizendo: eu obedeci. Olha para você ver o verso 15, preste atenção. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, os bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Está dizendo: eu obedeci.
Mas só que ele obedeceu do jeito dele. Esse é o nosso problema. A gente fala assim, eu obedeço, mas quando a gente vai ver, eu obedeço do meu jeito. Deus não quer que você obedeça do seu jeito. Ele quer que você obedeça de acordo com a Bíblia, com a palavra dele. E muitas vezes nós falamos, eu obedeci a Deus, mas na verdade nós não obedecemos. Nós estamos seguindo aquilo que nós pensamos ser o certo, e não aquilo que Deus diz ser o certo. Meus irmãos, quando eu vejo essa história, por que Agag estava vivo? Todos nós temos Agags. Por que eles continuam vivos? Por quê? Porque nós permitimos. A espada estava na mão de Saul, mas ele não quis matar Agag. E muitas vezes nós permitimos os Agags na nossa vida. São escolhas nossas. Temos que ser sinceros com o Senhor. Achamos que vai trazer alguma vantagem, achamos que será benefício para nós, tentamos mudar o nome do pecado para algum vício, algum transtorno, mas em última análise é uma vontade nossa, porque nós temos a espada na nossa mão para poder matar o Agag. Nós temos a palavra de Deus que nos orienta a respeito dos pecados. Nós temos o Espírito Santo que nos fortalece a cada dia mais e mais para dizermos não ao pecado. Você tem essa palavra que vai te ensinar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Uma moça deu um exemplar, uma Bíblia para o seu namorado, e seu namorado era mecânico. Um dia ela chegou na oficina, o namorado estava tentando esconder a Bíblia. Falou, o que está acontecendo? Por que está escondendo a Bíblia? Aí ela falou, cadê a Bíblia que eu te dei ele? Não, está aqui. Aí que ele pôs a Bíblia na frente dela, a Bíblia toda suja de graxa, toda suja assim, as folhas sujas. É porque você me deu esse presente, mas olha como é que ele está. A namorada disse, não tem problema, porque quanto mais vezes essa Bíblia estiver suja, mais seu coração estará limpo, porque ele estava lendo a Bíblia. Já diz aí uma frase, ou o pecado te afastará desse livro, ou este livro te afastará do pecado. Nós temos a espada para poder matar o Agag. Qual é a espada? A Bíblia, a palavra de Deus. Todos nós possuímos Agags, e muitas vezes porque nós permitimos. Qual é o seu Agag? É o que você pensasse nessa noite. Qual é o seu Agag? Qual é o seu erro? Qual é o seu pecado? Assim como Saul estava fazendo. Talvez o Agag pode ser a infidelidade conjugal. A Bíblia diz que devemos ser fiéis. Casados, fidelidade. Jovens, castidade. Se guardem para o Senhor. Quem sabe o seu Agag seja uma desonestidade. Você está sendo desonesto em alguma área da sua vida, talvez lá no seu trabalho, mentindo seu patrão. Talvez o seu Agag seja a língua. Quantos crentes ainda não conseguiram abandonar a mentira? Mentem. Talvez o Agag seja a fornicação, sexo antes do casamento, no namoro, no noivado. Talvez o Agag seja o pecado da frieza, indiferença no culto, indiferença para com as coisas espirituais. O nosso Agag, eu quero te dizer algo, pode prejudicar inclusive a igreja. Se nós não tratarmos os nossos Agags, isso afeta a comunhão e a ação da igreja na face da terra. Mas aqui nós temos uma segunda lição que eu quero que você guarde. Sabe qual que é a segunda lição? Deus odeia os nossos Agags. É difícil a gente ouvir essas coisas, né? Mas eu quero dizer que Deus odeia os nossos Agags. Ele diz assim no verso 3, preste atenção: vai, pois, agora
e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aí você pode colocar a vírgula, o rei Agag. Mate todo mundo, porque eu odeio. Esse povo tem sido um obstáculo para o crescimento do meu povo. E da mesma forma, eu e você, diante dos Agags, devemos entender que o nosso Deus odeia os Agags. A Bíblia fala que Deus é tão puro de olhos que Ele não pode contemplar o mal. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Um pastor chegou em casa e o pai dele estava batendo em cima da mesa assim: eu odeio o pecado, eu odeio o pecado. E esse tem que ser o nosso sentimento, porque o pecado nos afasta de Deus. Vocês já viram que Deus fala acerca do pecado? Ele diz que o pecado é como um trapo de imundícia. Ele chama o pecado de vômito. O cão voltou ao vômito, a porca ao lamaçal chama de lama. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, porém o mal que eu detesto está sempre diante de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele chama o pecado de corpo de morte. Dizem que havia uma sentença no passado, uma pena capital, que eles pegavam às vezes uma pessoa que tinha cometido um crime muito grave, amarrava nas suas costas um cadáver, e à medida que o cadáver ia decompondo, ela também entrava em estado de decomposição, mais viva ainda. Paulo está usando essa expressão, corpo de morte. Eu carrego algo que está me matando, que está destruindo a minha vida, e é isso que o pecado faz conosco. É por isso que Deus odeia o nosso pecado, e a Bíblia diz que todos que pecaram, destituídos, estão da glória de quem? De Deus. Você entende que é isso? Não entende. Você não entende, nem eu. Se nós entendêssemos isso, meus irmãos, que todos pecaram e destituição da glória de Deus, todos nós agora estaremos de joelhos aqui neste lugar. Todos nós estaremos dizendo: Deus, tenha misericórdia de nossas vidas. Olha o que nós temos feito contra o Senhor. Ah, meus irmãos, Deus odeia os nossos Agags. Eu já vi muita gente falando assim: ah, Deus tem um plano maravilhoso para você. Pode ser uma grande mentira. Como assim, pastor? Se você continuar nos seus pecados, se eu continuar nos meus pecados, o plano de Deus é terrível. Terrível, meus irmãos. Não tem nada de lindo. É morte eterna, é sofrimento eterno. E a gente está vivendo um momento que a gente parece que esqueceu dessas coisas. Deus odeia os nossos Agags. Odeia. Ele odeia tanto que Jesus teve que levar sobre si os nossos Agags. Jesus carregou naquela cruz o meu, o seu, todos os nossos Agags, todos os nossos pecados, meus irmãos. Sabe o que eu aprendo com essa história? Os Agags não podem ter certeza de que estão vivos. Por que ele deveria ter matado Agag? Porque Agag vivo era um perigo. Se esse homem se libertasse, o que iria acontecer? Ele voltaria para o seu povo, uniria o seu povo, iria guerrear contra Israel. Enquanto você mantém os Agags vivos, isto é um perigo para a sua vida, é um perigo para as nossas vidas. Podemos sofrer duras consequências. Sabe por quê? O pecado, ele sempre vai te levar mais longe do que você está disposto a ir. Ele sempre vai trazer consequências mais duras que você é capaz de suportar. Sempre vai fazer você pagar um preço mais alto que você está disposto a pagar. Não duvide, não brinque com o pecado. O crente não pode brincar com o pecado, porque o pecado quer destruir, é seu inimigo. Muitas vezes nós estamos constantemente
ressuscitando os Agagues em nossas vidas. Alguns Agagues já foram mortos, mas sistematicamente a gente ressuscita. O apóstolo Paulo fala sobre mortificar a carne. O apóstolo Paulo fala sobre aniquilar a carne, diminuir cada dia a intensidade, mas eventualmente a gente vai alimentando. É igual Sansão. Sansão era nazireu, não podia beber bebida forte. Sabe qual lugar que Sansão gostava mais de passear? Nas vinhas. E tem gente que é assim, ele tem fraqueza em certas áreas, mas ele procura aquilo. Ele tem fraqueza na bebida, mas ele gosta de passar em frente aos bares que o amigo toma cerveja. Ele tem fraqueza na área da internet, mas ele fica lutando para poder ficar sozinho um minuto, para poder ir para a internet e entrar em coisas que não deve. Fica alimentando e ressuscitando os Agagues, que já deveriam estar mortos. Deus está te chamando a ter uma vida de consagração. Você não pode alimentar o seu Agag. Você tem que se consagrar, eu e você. Depois você leia em casa Números capítulo 8, o momento de consagração dos sacerdotes. É lindo. Diz o texto que eles pegam sangue de cordeiro, e colocam na cabeça. Sangue na cabeça. O que Deus está querendo dizer? Sua mente tem que ser purificada. O que você tem colocado na sua cabeça? O que você tem de fato alimentado a sua mente é com coisas de Deus? São conversas boas que glorificam o nome do Senhor? Ou são coisas que induzem você a pecar? Com quem você tem andado? Tem pessoas que potencializam o nosso pecado. Você não entendeu isso até hoje? Tem pessoas que estimulam você a pecar, e todas as vezes que você estiver disposto a ir para longe de Deus, o diabo vai colocar alguém do seu lado, para poder te levar para longe. Não duvide disso, é uma estratégia dele. É o amigo do passado, quando você encontrava, enchia a cara. É a amiga que quando você encontrava, começava a fofocar das pessoas. E as pessoas às vezes aparecem do nada, já viram isso? Vocês acham que isso é coincidência? Você acha que não é o diabo trabalhando para que você se afaste desse Deus e que você alimente os seus agagues? Satanás conhece você, ele me conhece. Nós estamos muitas vezes ressuscitando, alimentando nossos agagues, mas Deus chamou a gente para alimentar a nossa mente, consagrar a nossa mente, consagrar os nossos olhos. Diz o texto que quando eles colocavam sangue sobre a cabeça, o sangue descia para o rosto, os olhos. O que nós temos olhado, meus irmãos, os nossos olhos têm que ser consagrados ao Senhor. Jó disse: Senhor Deus, eu faço um voto de não colocar os olhos impuros sobre uma donzela. Jó fez esse voto: os meus olhos têm que ser consagrados ao Senhor. Eles pegavam sangue no ritual de consagração, colocavam nos ouvidos. Os nossos ouvidos têm que ser consagrados. Nós estamos rindo das piadas sujas, imorais. Estamos assistindo filmes ou novelas que o tempo inteiro são diálogos com segundas intenções, coisas terríveis, podres. É isso que nós estamos alimentando o nosso ser, o nosso coração, o nosso corpo. Nós temos que parar de alimentar os nossos agagues. Nós temos que destruí-los. E para poder destruí-los, nós temos que nos voltar para a palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, não podemos ter misericórdia dos agagues. Não podemos. Se você olhar o verso 32 em diante, olha o que nos diz aí. Verso 32 em diante. Acompanhe comigo. Olha o que nos diz o texto. Diz assim: disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe
entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor, quem? Em Gilgal. Ele radicaliza, ele mata Agag, ele não tem misericórdia. Você não pode ter misericórdia de Agag. O Agag, ele é astuto, ele é persuasivo. O Agag vai chegar perto de você e vai falar assim: ninguém está vendo, só uma vez, Deus é amor. Você precisa me dar uma prova de amor. É uma vez só, ninguém vai ficar sabendo. O Agag é persuasivo, o pecado é persuasivo. Por isso você não pode brincar. Você tem que puxar a espada e cortar a cabeça de quem? De Agag. A Bíblia conta a história que Neemias ficou sabendo que alguns judeus estavam maltratando alguns irmãos na reconstrução dos muros. Diz a história que Neemias pegou as pessoas pelos cabelos, sacudiu. É uma história que você fica assim: que isso? Olha o que Neemias fez. Sacudiu, puxou o cabelo do povo. O que ele está querendo nos ensinar? Que tem hora nós temos que ser radicais. Quando Deus diz assim: se tua mão direita te faz pecar, arranca. Ele está querendo dizer assim: você vai cortar mesmo de verdade? Ele tem que dizer: não, meu filho, você tem que ser radical com o pecado. Tem coisa que você tem que falar: acabou, não pode mais fazer parte da minha vida. Porque o que está acontecendo? Nós estamos conversando com Agag, nós estamos debatendo com Agag, nós mantemos Agags para achar que muitas vezes nós levaremos vantagens, aquilo vai trazer algum benefício. Mas o que Samuel está dizendo? Saul, isso só traz destruição na sua vida. Você manteve Agag e por isso você perderá o seu reino. Continue nos seus pecados. É isso que Deus está dizendo para nós. Qual será o final? Derrota. Derrota. Deus está dizendo hoje para nós: é tempo de nós combatermos o Agag. O pecado não pode ser tolerado na nossa vida, porque ele é o inimigo, ele causa destruição, ele impede você de crescer na fé, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus. Ele traz derrotas para a sua vida. O povo de Israel caminhava pelo deserto, eles estavam entrando na terra prometida, teve uma grande vitória, uma vitória épica em relação a Jericó, as muralhas caíram. Diz o texto depois que eles vão para uma cidade chamada Ai, e eles sofrem uma derrota terrível, uma cidade minúscula, porque um homem chamado Acã foi seduzido por uma capa babilônica, por uma barra de ouro. O pecado faz isso. Tiago diz assim: cada um é seduzido pela sua própria cobiça, essa o atrai e transforma em pecado. A palavra que Tiago usa para seduzir, lá em Tiago 1,14, depois você leia, é uma palavra usada na pescaria. A sedução, ele tirou do contexto grego para pescaria. Pegar com anzol. Aqui quem é pescador, tem alguns que são, você pega o anzol, aí você coloca a isca sobre o anzol, a isca está embaixo. Na hora que você joga, o peixe enxerga a isca, mas embaixo tem o anzol. Ele está dizendo da mesma forma conosco. O pecado é atraente, nós somos seduzidos, é como uma isca, mas quando nós mordemos, tem um anzol por baixo, fisga e mata como consequência. Cuidado, por isso nós não podemos poupar os nossos Agags. Coloque Cristo aqui, no seu coração. Diga: Senhor Jesus, eu tenho que obedecê-lo em primeiro lugar na minha vida. Fale com Jesus hoje: Senhor Jesus, eu não posso mais obedecê-lo parcialmente,
eu não posso continuar servindo ao Senhor e continuar tendo os meus agagues na minha vida. Eu tenho que destruir, Deus, todos os meus agagues. Eu não posso continuar vivendo assim, Senhor. João diz: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra o Senhor. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra. É através dessa palavra que você vai ser transformado, que você vai ser santificado. É tempo de orar. Comece a orar pela sua vida. Coloque diante de Deus: Deus, tem misericórdia. Esses agagues estão me destruindo, Senhor. Isso está me afastando de Ti. Ande com gente que lute contra o pecado. Olhe dentro da sua igreja e diga assim: essa mulher é uma mulher de Deus. Se aproxime dela. Este homem é um homem de Deus. Você que é homem, se aproxime dele. Você que é mulher, se aproxime de uma mulher de Deus. Você que é jovem, procure um jovem de Deus, um adolescente de Deus, e comece a andar com gente crente, para te ajudar a matar os seus agagues. Eles não podem ficar vivos. Sabe por quê? Quando nós não matamos nossos agagues, nós perdemos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Meus irmãos, olha o que diz o texto, no verso de número 35. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de quem? De Saul. Ele tinha pena, porque Saul não havia matado o Agag. Ficou com pena. E diz o texto aqui que Deus tirou dele o reino de Saul. Tudo por causa de um Agag. Será que vale a pena? Será que um prazer momentâneo vale a pena? Será que continuar no pecado vale a pena? Hebreus capítulo 12, verso 4 diz: na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o quê? O sangue. Temos que resistir. Temos que lutar. Temos que lutar. Eu quero que você pense agora comigo. Feche seus olhos. Eu quero que você pense comigo. Pense comigo. Qual é o seu Agag? O que Deus mandou você aniquilar na sua vida e que você continua mantendo? Você acha que vai levar vantagem? Que isso vai trazer alguma coisa boa? Deus nessa noite está lhe dizendo: isso vai trazer consequências. Mate este Agag. Nessa noite, Jesus está te dizendo: mate este Agag. Não é uma sugestão para a sua vida, é uma ordem. É uma ordem de Jesus sobre nós. Qual é o nosso Agag? É a promiscuidade? É a prostituição? É a mentira? É a lascívia? É a desonestidade? É a inveja? É a ira? É o orgulho, a soberba? É a irreverência, a desobediência para com os pais? Qual é o seu Agag? Nessa noite Deus está nos dizendo: removam todos os Agags. Todos. Nenhum pode ficar vivo. Você tem a espada em suas mãos.
você tem a palavra, você conhece a palavra. Nós conhecemos a palavra. Deus está nos dizendo: pare de racionalizar, pare de dar nomes aos pecados. Diga: Senhor, eu tenho pecado nesta área, eu tenho sido infiel, eu tenho mentido, adulterado, eu tenho roubado. Tenha misericórdia da minha vida, Jesus. Ajuda-me, Senhor, a destruir esse Agag. Nessa noite, Jesus está dizendo para você: eu odeio os Agags, eu morri por causa dos seus pecados. E à medida que você mantém os Agags na sua vida, é uma atitude de desamor para comigo, pela graça e pela minha misericórdia derramada sobre você. Deus está dizendo para mim e para você: cada vez que você poupa o seu Agag, você não está valorizando o que eu fiz por você naquela cruz. Os Agags foram levados ali, os seus pecados. Senhor Jesus, que nesta noite nós possamos tomar uma decisão. Não teremos misericórdia dos Agags, não teremos. A partir de hoje nós resolvemos, eu te peço isso para cada um dos teus filhos, a partir de hoje nós resolvemos: mataremos os Agags que ainda estão de pé, todos cairão para a tua glória e para o teu louvor. Mentira, adultério, lascívia, prostituição, pornografia, fornicação, tudo vai cair. Agags não prevalecerão na nossa vida. Nos ajude para a tua glória e para o teu louvor. Nos ajude a tomar uma decisão nessa noite, e que a partir de hoje nossa vida seja completamente diferente. Completamente diferente. Nos ajude a viver uma vida superlativa, maiúscula espiritualmente. Nós queremos uma transformação, um avivamento do Senhor nesta igreja. Mas nós entendemos que para isso acontecer, nós temos que matar os nossos Agags. Nós precisamos matar os nossos Agags. No nome de Jesus, tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Abençoe o teu povo neste lugar. Abençoe aqueles que estão em seus lares, que nessa noite não puderam. Seja sobre cada família e cada vida, seja qual for o Agag, que nesta noite, cada pessoa que nos assiste também possa tomar a decisão de matar, de destruir esse Agag. Ele não pode ter mais vez na nossa vida, ele não pode mais controlar a nossa vida. Por favor, Jesus, tenha misericórdia. Nós te oramos e lhe pedimos, para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Amém e amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do culto, mas eu queria trazer alguns avisos muito importantes. Primeiro, eu gostaria de saber quem está nos visitando essa noite. Se tem alguém, não precisa, levante a mão isso, por favor. Recebeu uma lembrança. Aqui, Jackson Júnior, Anitta aqui na frente, ali atrás. Isso, muito obrigado. Vocês são muito bem-vindos. E como eu digo na igreja, se você gostou, volte. Se não gostou, volte até gostar. A igreja é uma igreja muito boa, uma igreja abençoada, uma igreja comprometida com a palavra, uma igreja bíblica. Que Deus abençoe muito a sua vida. Quero trazer alguns avisos importantes. Às quartas, estamos dando aí sobre os 7 pecados capitais. Tem sido uma bênção, aqueles irmãos têm participado, Deus tem falado muito aos nossos corações, e está sendo muito bom. Próximo domingo nós encerraremos a nossa série, os 10 mandamentos. Vamos estudar sobre a cobiça. Vale a pena assistir esse estudo, e a escola dominical já está aí em todas as suas atividades. Sexta, encontro de oração. Como Deus tem falado conosco, está sendo muito bom, vale a pena, participe
e visite esse momento da sua igreja. Esteja aqui. Cultos jovens, embora nós teremos aí em breve. Conexão UPA, toda quinta-feira, é lá na minha casa, nós temos um encontro com os adolescentes. Começa às 19h30, você tem adolescente de 11 a 17 anos, envie, leve o seu filho, está sendo muito bom, está sendo uma grande festa. E eu queria trazer um aviso especial neste momento, porque no próximo sábado, nós teremos um jejum em prol da família. Como que vai ser esse jejum? Nós começaremos, na verdade, o jejum, às 7 horas da manhã. Jejum total, só água, aqueles que podem. Quem não pode, procura um médico, ou, em caso, uma orientação nesse sentido, que tem pessoas que tomam medicamentos, não é? Faça o jejum daquilo que você pode fazer. Nós estaremos encerrando o nosso jejum às 17 horas, aqui na igreja. Então o jejum começa às 7 da manhã, mas nós encerraremos às 17 horas aqui na igreja, onde nós teremos um momento em que nós iremos orar, clamar ao Senhor pela nossa família, os nossos filhos, a nossa vida de forma geral familiar. Então próximo sábado, jejum em prol da família, toda a igreja jejuando, temos que jejuar, porque batalhas espirituais são vencidas com armas espirituais, tá bom? Então aí próximo sábado, o jejum, amém? Vamos ficar em pé. Em abril, nós teremos aí a nossa cantata de Páscoa, vai ser muito bom no culto à noite, coisa maravilhosa, irmãos já estão ensaiando, e certamente Deus vai abençoar muito a vida da igreja, eu tenho certeza disso. Meus irmãos, antes de encerrar, próximo domingo nós vamos começar já aquele trabalho que eu havia falado com vocês, Minha Família Especial. Nós vamos estar orando por várias famílias todas da igreja, todos estarão recebendo nesse momento. Se você é membro da igreja e você ainda não tem seu nome, os dados ali na secretaria da igreja, durante a semana procure, mande seus dados para a secretaria da igreja, porque nós estamos escolhendo famílias as quais nós iremos orar por essas famílias, pedir a Deus pela vida delas. Então, em vários domingos aí, a partir do próximo domingo, várias famílias serão abençoadas ou homenageadas. Qual que é o critério? O critério, a princípio, seria questão fator, idade mesmo, mas idosos nós estamos procurando, já estamos agendando. Algumas pessoas não puderam agora aí, outros queriam depois, a gente colocou na frente, mas todos serão contemplados com isso, ok? Não tem nada para deixar muito claro, porque optou por essa família primeiro e não a outra. Não tem nenhum critério nesse sentido de preferência, porque é uma família melhor do que a outra. Nada disso. Foram as oportunidades, porque é um trabalho realizado pelo Ministério de Evangelização da Igreja. É uma forma de nós orarmos pelas famílias e trazer familiares que talvez nunca pisaram na igreja. Vamos estar orando pela família, e essa família vai estar sendo homenageada. Aí a matriarca pode trazer às vezes um filho que nunca veio na igreja, um irmão pode trazer um sobrinho que nunca pisou na igreja. A ideia é essa. Então vai começar no próximo domingo. Então, se você ainda não deu o seu nome, lá na secretaria não tem dados, esteja nos procurando aí, dando os dados da sua família, para que você possa entrar na lista e ser também abençoado pelo Senhor. Tá bom? Vamos orar e vamos receber a bênção do nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Te louvamos. O Senhor tem cuidado de nossas vidas. Louvado seja o teu nome maravilhoso e nome bendito. Pai amado, te pedimos, nos dê uma semana vitoriosa. Tenha misericórdia de nossas vidas. Esteja nos ajudando a derrotar, a derrubar todos os agares na nossa vida, para a tua glória e para o teu louvor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de nosso Deus Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre essa igreja, este povo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.